Oh, maravilha! Agora nós somos famosos. Eu, Tatá e nossos convidados aqui, né? Estamos num movimento bem interessante. A gente está falando boa tarde para vocês olhando aí para a câmera, mas nós vamos conversar entre nós aqui sobre matemática. Eu não sou autoridade, então vou deixar a palavra com a autoridade. Que no caso sou eu, gente. Oh, meu Deus, que perigo, hein? Mas, bom, primeiro, estou felizaça de estar aqui. É um projeto que eu já venho, né, planejando, querendo. Ele ficou guardadinho na gaveta. E aí, o Tiagão / Titi, ele me deu a oportunidade de a gente estar trocando essa ideia, porque, afinal, a gente não conversa sobre matemática. Eu não dei nada, deixa eu só deixar claro. Eu sempre entrou em contato. Sim, sim. Então, beleza, eu não dei nada. Porque senão fica parecendo que assim, ó, o Titi foi lá, né? Tal, foi lá na minha casa, me buscou não. E falou assim: aqui, eu tenho um convite para você, eu tenho uma ideia para você. Pois é. E aí, falei, de primeira, quem que tinha que estar aqui do meu lado? É lógico, o poderoso. Boa! Né? Boa! Senhor Vinícius. Boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Porque a galera vai assistir, sei lá que hora. Né? Bom, e você decida o horário. Pois é. E aí, o professor de matemática, Vinícius Gomes, ele tem cara de CDF, fã, né? De nerd. Caramba, não. Porque você vai passar credibilidade. Eu vou passar credibilidade. Sim. Entre 4 nerds. Não, agora ficou maneiro. Todo mundo que a Ana é nerd pra caralho. Né? Vamos fazer as apresentações aqui. Vamos chegar na Ana. Apresentadora. Né? Mas eu queria agradecer, tá, Vini, por você estar participando do primeiro. Minha filha, não tem projeto seu que eu não compre. Vini, rapaz, é muito bom participar da primeira vez das pessoas. Primeira vez é marcante, sempre marcante. Mas, então, obrigada, vai ser muito legal. E aí, a ideia é o quê? Sempre ter um aluno, sabe, gente? Pra gente... Pois é, por isso que o Podcurso é diferente. Exatamente. Né? Só o professor falando... Posso falar a palavra porre? Vou falar até saco. Vai pampir lá. Quando reúne professor, só professor é um saco. Então, tem que convidar alguém pra, né, fazer o negócio ficar menos chato. Menos chato. A responsabilidade aí, ó, você sabe que se não flopar, fizer sucesso, flopar, é culpa sua. Não vai jogar com... Mas como eu queria uma dinâmica diferente, a visão do aluno... E aí, primeira pessoa que a gente pensou, foi unânime, né? Foi unânime. Eu nem lembro quem deu o primeiro nome, quem falou pela primeira vez o nome. Foi você. Exatamente. Mas foi instantâneo. Foi instantâneo. Né? Tem que ser a Ana. Pode ficar se achando, gata. Pode ficar se achando. Os outros vão participar, a Ana vai voltar, lógico. É óbvio que ela vai voltar, né? Eu volto. Você tá no ao vivo, gata. Você não pode falar não, hein? Eu tô pegando aqui para eu aprender, né? Fazer anotações, né? Porque eu tô aqui só para aprender. Né? Não. Parece. Mas o que eu sei de matemática? Não, regra de 3 do seguro. Na moral. A matemática básica, né, Vinícius? A Ana adora matemática básica. A gente vai falar bastante dela hoje. Matemática básica, olha o nome do trem, feio. Igual a indústria de base, sem isso não tem evolução. Pois é, e aí é uma questão que dá para a gente conversar, a matemática básica, viu? Porra, velho. Porque o nome é básico... Mas, na moral, um dos pilares, eu acho que, sei lá, o mais importante para o Enem é a matemática básica. Então... Tiago, representa aí cerca de 40% das questões, né? Porra, 40% de 45 vai dar mais de 16 questões. Pois é. É uma estimativa aí que você tem, né? Porque dentro da matemática básica você tem o fundamento de todo... Você vai fundamentar funções ali, por exemplo, o fundamento das funções é a ideia de razão e proporção que está dentro da matemática básica, que pega aí a geografia, que pega a química, que pega a física. Exato. Então é que pega tudo. É quase que um chão de fábrica aí da matemática, né? Pois é, e aí o cara, ele falha aí, porque como ele não está muito... É parceiro mesmo da matemática básica, como é que ele vai continuar nessa construção do pensamento matemático? Então, a gente tem que buscar o quê? Um foco. Aonde que está o maior erro? Entendeu? Qual que está sendo a maior falha? Bom, e para a gente, né, já começamos, né, a falar de matemática, e aí eu venho com essa pergunta. Sou péssimo em matemática. E agora? Senta e chora.
Mentira, só que não, né, Em gente? posição fetal. Claro que não. E debaixo do cobertor, que é mais quente. Não, por É porque favor. senão. Se tiver verão, não dá. Aí vai Mas- pra piscina pra você Aí sentir você menos fica na dor. piscina, né? E aí você sofre ali. Mas eu acho que muita galera se identifica com isso daí. E agora, como é que eu resolvo essa treta? Mas de onde vem ser péssimo em matemática? Eu acho que até a pergunta ela é instigante, né? Esses dias para trás eu participei de um trabalho Ah, que o Vini passou para os alunos dele e eu fui convidado a fazer uns vídeos lá e tal. Nem vou falar depois, se o Vini quiser, ele fala aí. Mas, Que eu participei cara, também. você também. menos eu sou É. excluída. Mas é porque os aluninhos foram procurar a gente, né? Quando eu falo aluninho é porque eles são do fundamental, não são? Não, Pode são do ensino médio. Do primeiro? Primeiro ano. Ah, é do primeiro. Ai, Mas é porque eu vi eles no nono e eu tenho como criança, É, tipo a galera mas do aí- nono. Eles são, Né, são são meus meus pupilos. picolés de chuchu. Meus pupilos também, né? E aí, cara, ali eu percebi a matemática numa importância além daquilo que ela tem do dia a dia, porque para muitas coisas que a gente faz na vida, a matemática tá ali, e tem gente que não bota fé nisso, né? Talvez porque não vê usando uma fórmula de Bhaskara para votar troco. Talvez é isso, mas os caras negligenciam o básico. E aí, da onde vem a ideia de ser péssimo em matemática? Essa palavra é pesada pra caralho, né, velho? É Mas pesado, a é gente pra... escuta ela com uma frequência muito grande. Exatamente. Quando a gente entra numa sala de aula, entra dentro, né, de uma aula de matemática, a galera só sabe falar: nossa, eu sou muito ruim, eu sou péssimo, eu Eu não odeio sei, matemática. eu odeio. Eu acho que aí Então, já foi. Nossa, não posso falar. Deixou difícil aí o trem, né? Odeio. Pô, Exato. A gente associa palavras pesadas à matemática. É Entendeu? sempre a minoria da sala que gosta de matemática mesmo. Sempre é a minoria. Você, por exemplo, Ana, você curte matemática? É o que eu tô falando. Esse ano, terceiro ano, a matemática é o que eu mais tô gostando. cara, que jogar bola. É a parte mais fácil. É a Foi o que o parte Vini mais sempre fácil. falou. Eu sempre Desde o falei isso. primeiro PISM 3 é primeiro o ano mais ele fácil. falou. Que A que matéria estuda? mais fácil eu é acho. Eu acho mais PISM interessante, com O certeza. que é o conteúdo? Eu não sei. Vamos Geometria tem muita analítica, coisa. polinômios, Combinatória, análise combinatória, probabilidade. Ah, não. Pelo menos probabilidade eu lembro, né? Eu Os acho outros também que aí facilita por conta da quantidade de Os conteúdo, sistemas. né? é pequeno? É Perto o dos menor, outros? é o menor. É o menor. Isso aqui é assim, pequeno, né? É uma O menor. escadinha. Primeiro, segundo, terceiro. Engraçado, né, velho? O Deveria cara que ser chega o no contrário. primeiro, Ele chega é- muito cru do fundamental, às vezes, que acaba sendo uma dinâmica muito impositiva, né? Porque o cara sai do nono ano ali, naquela condição de estudo mais relaxado. Porque não tem a pressão de um processo seletivo. O cara vem para o primeiro ano com PISM. Tem outros processos seletivos aí. Exatamente. Aí eu sou péssimo em matemática. Já não nasce disso daí? Porque eu consigo ver a matemática como existe uma matemática acadêmica e existe a matemática, tal qual como é a proposta inicial do Enem lá de 98. Exatamente. Eu falo isso sempre com os meus alunos, porque meu pai vende cachorro-quente, é comerciante. Ele Você faz nunca me conta. falou, seu safado. Não, jogou na minha cara aqui. Se esse fim de semana não comer esse cachorro quente, meu nome não é Thiago de Deus. Vão lá com a maionese caseira do meu pai. É famosa, Eu e vou, é eu vou famosa, fazer tá? história, eu vou fazer Isso história. aí, hein? É. Aí o que rola, Tiagão? Meu pai ele faz conta de cabeça muito melhor do que eu, muito A minha mais mãe. rápido do que eu. Ele faz assim. Outro dia eles perguntaram, eu estava fazendo um negócio da minha família lá. Aí alguém perguntou: Vini, quanto que dá tanto dividido por tanto? Eu tô lá pensando ainda, ele já, do jeito dele, e meu pai tem a 4ª série. Meu pai tem até a 4ª série. Então, assim, não é que você odeia a matemática, você odeia a forma como a matemática te foi apresentada. A primeira impressão é sempre que fica. Não tem essa frase muito Aham. famosa? Se você é apresentado a matemática de uma forma Você pesadíssima, não vê sentido. que não faz sentido, que uma forma muito decorada e mecânica, tudo muito parece que saiu da trás da orelha. Você tem que gravar a E você tem que forma. gravar. Se você Exatamente. gravar, você não faz. Sua impressão. Eu não E gosto. aquela velha máxima, né? O aluno virar para você e falar: onde que eu vou usar isso na vida? Aí você responde para ele: no vestibular. Na prova. Olha Já só. vai usar. Isso que dá. Mas é uma resposta antipática, né? E grande parte. Parece que E eu tá tenho uma sendo crítica, ignorante. eu tenho uma crítica aos sistemas de avaliação aí, né? Porque é uma crítica. Tem coisas que realmente não cabem mais.
Isso daí é de uma educação que já morreu, é um pouquinho do que a gente estava conversando ali. É de uma educação que já morreu. Está faltando para o Enem, por exemplo, ele recuperar um pouquinho da velha proposta dele, que era também ser uma prova de estatística social, né? Aham. A gente estava até trocando essa ideia, né, eu e o Vini, como que era o Enem de antes e como que é o Enem de agora, né? Na verdade, o Enem passou por 3 transformações, eles chamam de geração. Primeira geração... Nós temos aqui as 3 gerações. Eu e o Tiagão fizemos a primeira geração do Enem, você a segunda e a Ana. E você vai fazer a terceira. Eu fiz esse ano já também. Então você viu a diferença. E aí, quando a gente pega, por exemplo, a proposta, a gente chegou, né, até dar uma pesquisada como que era, qual era a intenção do Enem. Eu dormi em cima daquele artigo. Gente, artigo maravilhoso, por sinal, tá? Maravilhoso. Que o cara vai explicando passo a passo, detalhadamente, qual que era a ideia do Enem. E como o Vini falou, a ideia inicial do Enem não era classificar. Você é bom, você é ruim, você passa e você não passa. Era só analisar mesmo como que estava ali aquelas pessoas. Foi quando a gente fez, né? Lá em 98, de 98 a 2009. É porque o meu eu fiz em 2005. E você pegou a primeira geração. Era isso, Eu né? fiz a última prova da primeira geração. A minha. Eu sou mais velhinho. Não, você é mais novo. Não sei. Não. É porque eu não tinha feito Enem mesmo. Vamos lá. A primeira vez eu passei pequena pelo disputa, piso. quem é mais novo, quem é mais... Dá para notar aí. Eu sou mais velho do que eu acho. Aparentemente, quem ganha? É eu, né? De mais idade? Você nasceu em que ano, doidão? 88. Eu também sou de 88. Eu sou de abril. Então você é mais velho. Tchau. Valeu. Acabou. Zerou o jogo. Senhorzinho. Alguém ganhou. Eu gostei. Ganhei a disputa, Não, mas Foi uma disputa difícil Mas você aqui. não fez do de 2005, não? Não, porque eu passei direto pelo piso. Aham. Mas na época o Enem não valia para ingresso. Não valia pra nada. Aham. Por isso que eu não fiz. Mas Não tinha essa mentalidade e as escolas não tinham. Eu estudei aqui, né? Aqui nesse prédio, inclusive. Então não tinha essa cobrança e nem esse incentivo de se fazer. Vamos fazer o Enem, porque é uma prova importante. Cara, eu não sabia a importância que o Enem tinha naquela época. Né? Talvez para mim seja mais importante naquela época do que agora. A finalidade dele, né? Hoje em dia ele tem um peso gigante, né? O segundo maior processo seletivo do mundo. E do Brasil é o mais democrático, né, velho? Tipo assim, de longe, porque o cara faz o Enem, com a nota ele pode, né? Não significa que ele vai entrar, mas em qualquer... Pode concorrer a qualquer universidade. Pensa, isso amplia as possibilidades, mesmo que ainda não é a forma mais... acho que mais interessante e a melhor possível, mas ele amplia as possibilidades de alguém que mora numa cidade que não tem uma instituição de ensino, por exemplo, federal. O cara não precisa ficar ali, ele não está condenado obrigatoriamente a fazer faculdade numa particular daquela cidade. Ele pode, se ele quiser. Sim. Não, e o Enem, hoje em dia, ele é tão justo, né? Se você vai um pouco mais a fundo no TRI, você vê que é uma prova justa. Lógico. O sistema de correção é espetacular. Que, inclusive, é matemática pura, né, velho? Eu deitei em cima disso. Nossa, a gente estava analisando. Então, aí, né, porque antes você tinha a teoria clássica lá e agora você muda para o TRI. A teoria clássica, o que ela fazia? Ela analisava os participantes com base de quem participou. Então, era errado. Você não conseguia comparar um Enem de um ano com o do outro ano, porque o meu espaço amostral ali, vamos dizer assim, era a muito galera que mentira, né? participou. Usamos termos matemáticos já, espaço amostral. Falta de... Quanto mais podcast a galera ouvir, mais eles vão ficar inteirados disso aí, né? Exatamente. Não, aí você chega com o TRI, cara, e você amplia isso daí. Uma mesma prova valendo para FIES, SISU, ProUni, hoje em dia não existe mais, não, Ciência Sem Fronteira. E outra, tem vestibulares que parte deles são destinados às vagas do vestibular tradicional e outra vai entrar para o Enem ali, mesmo tendo um vestibular, ele consegue dividir vagas. Cara, o Enem oficialmente... Ele ganhou espaço gigantesco, não tem como você querer disputar com o Enem. Então, você falou de ingressar só aqui no Brasil, tem o caso de você fazer o Enem em Portugal, Então, que você consegue fazer, e tem alguns outros que eu já vi, assim, outras universidades que utilizam a nota do Enem para você ingressar em outros lugares. Pois porque é para além do Brasil, cara. Não, é engraçado a educação no Brasil ser o que é, porque nós somos copiados o tempo todo, nós somos copiados pelo TRI, nós somos copiados
pela metodologia de Paulo Freire, nós somos copiados, e o que eles copiam da gente vira referência lá fora. E a gente não E aplica. a gente não aplica. Não, mas- aplica sim, parcialmente. É. Por exemplo, igual a educação do Paulo Freire. O pensamento dele. A gente aplica, de fato, o que ele sugere, o que ele estuda, enfim. Então, tem vários outros Na verdade, lugares. a gente tira leite de pedra, né? Mas foi o que a gente estava falando no outro podcast mais cedo, cara. A gente, falando sobre estudar e tal, existe uma discrepância muito grande de acesso às informações, a uma boa preparação, porque a gente sabe que para uma prova você tem que se preparar, não adianta, não é só a aula do dia a dia, existe, para além do conteúdo, né, uma preparação. E aí, um professor que estava participando, o Alexandre Gama, ele é doutor em História, faz parte de um outro projeto comigo, que inclusive chama Globalizei, se a galera quiser acompanhar, né? Uhum. Vai falar de atualidades, vai falar de geopolítica. Então, ele falando que, cara, a gente ter uma solução para a educação é muito complexo, porque, antes de mais nada, os professores são desvalorizados, trabalham sob medida, tipo assim, além daquilo que deveria ser proposto para ter qualidade, cara, sabe? Para ter qualidade no que está sendo feito. Até a ideia de pensar no que a gente está propondo, que aí é uma hora de falar o que é a proposta do podcurso, e aí a gente está se desdobrando, é o tirar leite de pedra, porque que hora que a gente está mexendo e pensando nisso? É a madrugada, ao invés de você ter um tempo para sentar, estruturar, o que é o podcurso? É tentar levar uma matemática que faça mais sentido, que você aprenda de maneira mais fácil para desmistificar. E tanto que é difícil desmistificar um trem que já foi criado, né, velho? Tipo uma fake news. Nossa. Porque a matemática ser impossível é uma fake news, porra. Desde o princípio lá, porque às vezes a própria professora que vai dar uma aula, não estou criticando a professora, né? Sim. O processo de formação. Ela já vai começar falando assim, ó, gente, presta atenção porque essa matéria é muito difícil. Pronto, Acabou. já acabou. Já trancou ali o brioco do menino, ele já não vai conseguir... Ele trava. A palavra é essa. Ele trava. Se alguém fala pra mim, isso aqui é difícil, hein? Eu já vou olhar aquela, independente do que seja. O Eu já vou pior de olhar tudo é quando fala, só tem esse jeito de fazer. Se você não fizer desse jeito... Entrou no assunto que a gente falou. Mas antes, vamos dar um exemplo? Você lembra quando, na faculdade, você vai fazer análise e todo mundo assim, acabou a sua vida, é análise. A análise algébrica que é uma das matérias lá. Na matemática. E aí, eu cheguei ali, nossa, é análise, velho. Peguei com uma das professoras mais difíceis ainda. Eu passei pela mesma situação. Quando eu cheguei na graduação, o pessoal coloca um terror do tipo, você pegar análise? Nossa! Tá fodendo. Tô pegando análise porque é a matéria mais difícil. Não, com certeza. Que eles falam, mas, por exemplo, eu já achei, por exemplo... Estruturas algébricas. Eu gostei, mas o pessoal eu gostei por causa do muito. Sérgio, né? Mas assim, eu achei, por exemplo, o cálculo 3 mais difícil do que a análise. Por quê? Vai muito do professor também. A gente estava falando... Você acabou de falar do Sérgio, eu ia até comentar isso. Eu gostei por conta do Sérgio. Que provavelmente ele conseguiu direcionar de um jeito que... É uma matemática afetiva, é o que a gente estava falando aquele dia. Afetiva. A afetividade, ela tem a ver. É o que eu falei, sempre falo com os meninos em sala. Pô, me dá uma chance. Antes de você falar assim, eu odeio matemática, me dá uma chance de tentar, porque os alunos já tiram a chance do professor tentar por causa de traumas passados, e eu entendo. Mas tenta dar uma chance para quem está chegando. E assim... E é o meu caso com a Vinícius. Eu cheguei traumatizada e aí... A Ana, no primeiro ano, nossa, era igual um bicho ferido. Você pegava para ela, Ana, aqui ó a função. Meu Deus! Monstro! E logaritmo é um trem muito fácil. Muito fácil. Mas, ó, deixa eu... De log, eu também não aprendi, eu não sei nada. Mas sabe por que o log é difícil, Thiago? Porque é a última matéria do primeiro ano. Você está cansado, você está precisando de ponto na maioria das vezes. Eu acho que tem outras coisas que influenciam também. Eu acho que o principal motivo é esse. Porque se você chega, por exemplo, num cursinho, você já cai de cara num logaritmo, os caras falam assim, nossa, mas eu acho também a forma como que o log é. Eu acho que muita coisa que... Não sei se também eu tem acho a ver, mas a Ana tem vai uma dar coisa comigo. assim de tipo... Concreta. E você não vê isso no seu dia a dia. Tipo, a função de segundo grau. A função de primeiro grau, você fala... Todo professor fala,
o táxi. Você já imagina. Mas o log... Onde que você vê o log? Não, e quando você coloca o log para as pessoas verem mesmo, ela te assusta. Já reparou quando o X tem muita coisa com X, muita coisa elevada ao quadrado, ao cubo, e quando o X aparece em cima? Então, assim, mais do que falar, antes mesmo da gente falar sobre o assunto, antes mesmo de você aprender a como que faz, quando você olha para aquilo, você, nossa, que coisa feia. Mas é igual tentar falar o nome de um buço, que tem mais consoantes do que presença de vogal. Não, mas isso aí tá que russo, daí tá quase no japonês, não, né? Mas é isso que eu acho que é importante, porque antes de mais nada, assustador. Uhum. E talvez se a gente tivesse, ao longo do processo de aprendizagem, alguém falasse assim, calma, você está vendo esse tanto de letras, nós vamos entender a base disso, e não é assim, você está pensando, fica tranquilo, e tentar trazer para um campo visual, igual você falou do log, não é palpável. Não é fácil isso. Trazer para um campo visual possível. Eu vivo essa realidade, eu vou ter que usar metáforas, né? Para poder tentar explicar o que eu estou querendo falar. Eu vivo essa realidade quando eu vou dar aula de pressão atmosférica. E aí eu tenho que explicar que a pressão é a força exercida pelo peso do ar. Aí o menino pensa assim, mas o ar pesa? O ar... Aí, eu não consigo nem pegar ele, então para pesar tipo o ar. Assim, cara, eu preciso tentar trazer para o aluno a ideia dele visualizar a coluna de ar empurrando a superfície para baixo, para ele entender que em zona de alta pressão é zona que emite vento. Que aí, olha só, a coluna está empurrando a superfície para baixo. Duas opções, ou fura um buraco no planeta Terra e atravessa o planeta Terra, ou o ar se desloca pelas laterais. E aí é por isso que é emissor de vento, que o ar em deslocamento a gente chama de vento. Pronto, ele começa a ver sentido naquilo. Aí é a mesma coisa de ver o X no expoente. Exatamente. Eu lembro desse meu trauma. Havia uma professora de matemática do meu ensino médio, do 2º e 3º ano, quando ela mostrou isso a primeira vez, e eu me achava um cara bom da matemática, porque, de fato, eu sempre me dei bem com números, mas quando eu vi aquilo, eu falei assim, acabou, como é que eu vou? Como é que eu faço? Fudeu. E aí nesse momento, eu perdi a linha. Tipo assim, a matéria da metade do 2º ano para frente de matemática, cara, eu não me lembro. Vai virando uma bolota mesmo de neve. Bola de neve. Entendeu? Aí, travei aqui, o resto parece como se você estivesse se afogando e não tem uma boia concreta que você possa segurar. Mas tem que entender o seguinte, o começo da matemática, a construção da matemática, era muito essa coisa do palpável. O cara começou a contar. Né? Vamos entrar um pouquinho na história da matemática aí. Depois entrou para o universo da abstração. A matemática é muita abstração. Então, o cara tem que imaginar umas paradas, igual, por exemplo, o Vinícius citou aqui o cálculo 3. Eu sei que geral não fala de conteúdo. Eu nunca nem vi isso. Mas para mim, por que para mim o cálculo 3 era muito difícil? Porque eu não conseguia visualizar. É igual então, a abstração, você ensina desde pequenininho para criança de contar 1 até 10. Aí você chega no 6º ano, o professor tem número negativo. Aí dá uma visão, né? Mas, olha só, aí, tudo bem, nós estamos falando de 2 etapas da educação. Só que a educação é fundamentada em algumas teorias, inclusive a de Piaget. E essa transição do concreto para o abstrato, ela é uma transição ali dentro da epistemologia de Piaget. Então, tem algum problema aí. Nesse processo de troca ali do concreto para o abstrato, está havendo algum problema. Então, está faltando afetividade, está faltando o aluno entender que é tudo bem errar, cara. Eu bato nessa tecla. Outro assunto. Tudo bem errar. A gente vive num mundo sobre isso, que parece que tira o alvo, cara. E que se você não acertar, acabou. Aquela ali é a sua única chance. E não é. É vida ou morte. O erro, ele faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Na matemática, eu ouso falar, tá, que talvez você aprenda mais errando do que acertando. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Com certeza. Eu falo muito dessa questão da importância do errar. E eu brinco muito assim, erra comigo. Erra bastante comigo. Dia da prova, treino, jogo é jogo, exatamente. Né? Erra muito comigo, mas como que você erra? Fazendo. O pessoal tem uma mania muito, muito errada. Porque vem da nossa cultura. Achar que aprende as coisas olhando, por osmose, vendo o outro. Isso vem de casa. Exatamente, qualquer coisa. Eu lembro da minha mãe virar para mim e falar assim,
Não, porque minha mãe não me cobrava. Eu venci só. Minha mãe, assim, ela nunca foi de me cobrar essas coisas de escola. Então, assim, ela falava assim: o Vinícius é muito inteligente, não precisa ensinar, não, só presta atenção na aula. A minha mãe era a mesma Santo coisa. Porque eu tirava nota boa, mas era uma criança ouvindo aquilo. A partir do momento que eu falo com os amigos meus que têm filho, eu falo assim: olha, não fique elogiando inteligência, não, porque inteligência não é mérito nenhum. Esforço é mérito. Inteligência é um dom te dado e, assim, para mim, muito questionável. Porque se você não trabalhar com ele, ele morre. Se não tiver estímulo, acabou. Exatamente, ele vai ficar limitado A ali. criança internaliza aquilo e fica nisso aí. Eu sou muito inteligente. E a hora que ele erra? Então eu não sou tão inteligente assim. Nossa, tem muito O mundo isso. cai, hein? Alunos muito inteligentes, né, que são bons e se destacam, eles não podem errar. Já percebeu? Não pode, de jeito nenhum. E tem pai que briga essa Nossa, criança. eu tenho algumas experiências disso. Cara, e assim, mas olha a importância de termos profissionais muito bem preparados para lidar com esse ensino da primeira infância, que na verdade é uma área da educação um pouco valorizada, né? A mais importante, na verdade. Exato, é a mais porque aí importante. nós começamos a nossa conversa falando de matemática básica, que é pré-requisito para aprender um logaritmo, por exemplo. Exato. E se você não tem isso muito bem estruturado ali, cara, Qualquer você coisa vai ter balança. que começar do zero. Tanto é que tem aluno que fala assim: Thiago, eu não estou dando conta. Eu falei assim: você vai ter que começar do zero. Você vai ter que voltar no princípio do princípio. É o que o Marcos falou num podcast semana passada, na quarta-feira, o cara que passou aí para medicina na UEL, fazendo cursinho, estudando 5 meses. Aí o menino pensa assim: ele estudou só 5 meses. Não, ele fez um bom ensino médio. Ele teve uma boa base. Aí ele só pegou ali o macete da prova e foi fazer a prova. Uhum. Aí os 5 meses foi o macete, foi o detalhe. Mas olha só o que ele fala, velho. Tem matérias que você não voltar no livro didático, que é onde está o grosso do conteúdo, livro didático, ele foi pensado para te ensinar. A apostila de cursinho não é a mesma coisa, velho. Arroz com feijão. Cara. Aí você volta no livro. Eu desafio alguém a falar assim: ó, eu vou pegar o livro e fazer ele do começo ao fim, e no final, tendo feito, bem feito, falar que não sabe. Eu duvido que a pessoa vai terminar um livro de matemática, tendo feito item por item, e vai falar no final assim: ó, não sei. Ele pode ter lacunas, que aí obrigatoriamente quem é que vai ajudar? Um bom professor. A galera também confunde muito essa questão de gostar e não conseguir. Beleza, eu não curto matemática. Estou estudando, mas não gosto. Aham. Tudo bem. A gente fica triste, claro, uma lágrimazinha rola. Mas o cara fala assim: eu não consigo. Eu acho que existe uma diferença, não concorda? Mas o cara nem tenta. E se aprende matemática fazendo matemática. Aí eu falo muito isso nas minhas aulas. Só se aprende fazendo. E o cara quer muito no comparativo. Por exemplo, eu tenho uma facilidade, eu curto matemática, e eu consigo aprender logaritmo, que é o nosso assunto aqui, né? Fazendo 5 exercícios. Traumas. Nós temos o Thiagão, que não curte tanto assim, e tem um pouquinho mais de dificuldade. Ele quer fazer 5 exercícios também, que nem eu. Não tem jeito. Não dá para É você esse usar comparativo. réguas diferentes para medir objetos diferentes, né? Entendeu? Usar Não regra dá, igual, né? Não tem jeito. não dá. Não, réguas diferentes mesmo. As escalas dessas réguas são diferentes. Para mim, Aham. um pedacinho assim pode valer 1 metro. Aham. E para você, um pedacinho assim... Ó, por incrível... Eu já te falei isso. A minha pior matéria, a matéria que eu tenho mais pânico, é geografia. Eu mandei mãozão no piso. É geografia. Gente, geografia. Eu mandei O povo fala que geografia. matemática é muito difícil. Geografia Eu é achei difícil. também. É difícil. Demais. Tipo assim, ó, não é que Geografia pior. física é lindo. É lógico, É mas lindo. aí tem aquele esquema. Se vocês tivessem sido meus alunos, Você... Com certeza. Aí, Com certeza. olha, eu vou ser crucificado aqui porque eu ainda tenho contato com alguns dos meus professores de geografia. você não fala nada. Mas, não, já falei isso para eles. Na época, ou alguma coisa aconteceu, ou não era um bom aluno em geografia, porque eu sempre fui quietinho, santinho, bonitinho. Com certeza, querido, com certeza. Na escola, sim. Vocês contaram que vocês são primos. Eu já. Respeita a família. É quase Velozes e Furiosos aqui, ó, família Dominique Toretto. Não, mas eu também era bem quieto. Não, eu era um aluno muito comportado. E eu já falei com eles, né? Ou eu era um péssimo aluno, especificamente em geografia, ou
na época eles não estavam tão preparados assim, porque hoje em dia, tem um, por exemplo, que eu não vou citar nome, obviamente, mas que hoje em dia... Ai, conta, tô brincando. Você também teve aula com ele. MacGyver. Cara, eu escuto todo mundo falando muito bem. Então, assim, pode ser um problema internalizado meu. A Tamiri citou aqui, o cara falou assim, ele olha, ele nem tenta, mas de onde vem esse trauma dele nem tentar? Porque às vezes nem se trata de preguiça. Né? O cérebro tá aí, ele tem coisas que a gente desconhece. De onde vem esse trauma de nem tentar? Aí Porque ele vai entrar em outro realmente. assunto. E eu acho que o professor tem uma responsabilidade nisso, né? Assim, o aluno pergunta um negócio uma vez, o professor vai lá e explica. Aí pode ser que não deu mesmo, o cara prestou atenção ali, mas ficou faltando. Aí o aluno, pô, mas não entendi de novo. Aí o professor já fala assim, pô, mas... Tá de sacanagem. Não aí, entendeu aí ainda? Acabou. Travou Ou ali. ou então ele vai explicar do mesmo jeito, com a vozinha de retardado. Que você pegou o X. Com Cara, voz de debochado. você tem. E ó, eu acho que a Ana pode me corrigir se eu estiver mentindo. Isso aí é responsabilidade do professor. Cativar o aluno é responsabilidade do professor. Você se propôs a fazer isso, cara. É a responsabilidade do canudo que você recebeu ali quando você se formou. Você fez um juramento, cara. Pois é. Então, assim, eu tenho que buscar formas de fazer de qualquer forma aquele aluno entender. Se ele está interessado, se ele está prestando atenção, ele tem que entender a minha aula. Mas aí tem um outro ponto que é importante que o pessoal esquece. O tempo que eu tenho para poder aprender. O cara, a gente explicou. Eu tenho um processo ali. Calma. Mas eu tenho que entender agora. Ai, calma que eu quase derrubo o cenário. Não, mas sim. assim, e aí eu tenho que entender agora. E se eu não entender? Ai, meu Deus, não sei, sou burro. Sabe? Não, senta. Calma, respira. Não, a gente está falando de um exercício em específico. Não, sim, mas eu quero deixar isso claro, porque às vezes as pessoas acham... Ana, você que é aluno, porque a gente esquece que já foi aluno também. A gente esquece que a gente é aluno. Você olha uma questão, olha para o conteúdo, e aí naquele momento, aquele presente mesmo, aí você não compreendeu. Mas quem falou que você não vai entender? Nunca, né? Nunca. Mas é aquilo, igual o Vini sabe. Às vezes ele explica um negócio, eu Vini, não foi. Aí eu saio da aula, ainda não foi. Volta na próxima aula, aí o Vini explica de novo, aí vai. Eu tenho que assumir que eu sou humano e que eu já fui aluno. Exato. Olha, Ana, não tenho mais nenhum exemplo que eu consiga te dar agora. Aguenta aí, aula que vem eu trago algo mais contextualizado para você. E outra, às vezes acontece, você falou do tempo. Às vezes ela dorme, a aluna dorme. No dia seguinte ela acorda, pô, entendi. Não, eu quero dar um exemplo comigo, gente, comigo. Eu vou viajar agora grandaço, uma abstração bizarra que agora. E é café que a gente tá tomando. Eu sou a única. Imagina se ela toma café. Meu Deus. Olha só. Não é possível que você entendeu essa frase assim mesmo. Ela adoro filosofia, matemática. Nossa, pra minha paixão. É o planeta Tamires. É o meu planeta. Eu quase fui para humanas. Soltou isso daqui para humanas. Porque eu adoro essa parte da matemática, que é a filosofia. Eu estudei sobre um pouquinho, porque afinal todo matemático ele era filósofo. Sim. Né? Então ela tem essa pegada muito forte. Uma frase que eu custei para entender. Vamos ver se você vai lembrar. Existem infinitos maiores do que infinitos. Cara, como é que você entende um negócio desse? O pior é igual o Clóvis, né? E ainda é elementar. Caraca! Não, peraí, isso aqui é básico. Isso aqui é básico. Você não entende isso daqui? Falando em afetividade, vamos aproveitar e vamos homenagear essa deusa chamada Ana Tércia, para quem for para a faculdade de exatas. Eu tenho uma listinha boa, hein, gente? Depois, se quem quiser os contatos. Ela é tipo Clóvis de Barros Filho. Você entra no primeiro dia de aula da Ana, você não passa nem Wi-Fi. Você sai no segundo dia já amando ela. No terceiro, você já idolatra. Eu já virei amiga. Eu vivia na sala dela. É isso mesmo. Ela é maravilhosa. É aquela pessoa que te maltrata, mas com carinho. Ela. Ai, gostou. Vamos entender os relacionamentos abusivos aí. Mas olha essa frase. Ela faz sentido no primeiro momento? Não, para mim, nenhum. Não faz.
E aí, quando você vai estudar sobre os números inteiros, sobre os números naturais, ela vai falar de cardialidade, é um assunto um pouco mais pesado. Mas ela vem falar que tem a mesma quantidade. Imagina, eu falo para você, os números naturais, né, de 0 até o infinito, os números inteiros, a parte negativa e bababá. E eu falo assim, ó, tem a mesma quantidade, tá, de números. Se você parar para contar, coisa que é impossível, ela falou isso para mim, a Ana. Tamires, tem a mesma quantidade. Aí você para beleza, naturais. Concordo. Naturais e inteiro, mas inteiro tem a parte negativa. Como é que tem? Tem todos que tem no natural, mais a parte E negativa. como você fala que tem a mesma quantidade? E ela prova isso que tem. Não, Mas lindo. No primeiro ano do ensino médio, isso é uma pauta e a gente discute. Eu cito até aquele filme da... Como é que é o nome do filme que eu cito? Da Culpa é das Estrelas, que ele fala que alguns meninos são maiores que outros. Aí, o primeiro exemplo que eu dou, eu viro assim, quem é mais alto? A minha mãe ou meu pai? Não sei, não conheço sua mãe nem seu pai. Então, pronto. Se você não pode mensurar coisas que você não conhece, qual que é o maior natural que tem? Entendi. Infinito. Não, mas aí eu não posso comparar um infinito com o outro. Exato. Mas assim, eu tô querendo dizer que quando eu escutei essa frase a primeira vez... Ela mexe num lugar... Ela mexe com a gente. E eu não entendi de primeira. Eu falei, não faz nenhum sentido para mim um negócio desse. E aí ela falou, calma, eu era uma pessoa que eu era bem problemática, eu não entendia alguma coisa na faculdade. O Vinícius Saudades de inteligência emocional. O Vinícius me acompanhou umas vezes aí. Vinícius, pelo amor de Deus, me ajuda a estudar. Vamos estudar junto que eu tô aumentando. O que eu fiz da minha vida? Não, detalhe. Não, essa pergunta eu acho que eu contei isso pra vocês. Quem me influenciou a fazer matemática? Culpado. Que aí você pode entrar na matemática e você pode escolher engenharia, né? Claro. E aí me apaixonei. Olha só. Tava tudo calculado. A próxima é a Graziele. Se cuidem os primos mais novos. Exatamente. Vai ser a Grazi. Mas... Que agora tem 2. Os próximos primos. Agora são 2 para fazer a cabeça dos 3. primos. Tem mais uma que é mais velha que a gente. Ou seja, ela que é responsável por tudo? Mais velha. Não sei se foi a Amanda que me... Talvez. Não eu sei que foi diretamente o Vinícius que me influenciou. Não sei se foi a Amandinha. Ele tá. Mas eu quero dizer isso. Essa questão do seu tempo de entender aquilo ali fazer sentido. Mas o problema é, eu tenho uma prova para fazer. Então, meu tempo, ele tem começo e ele tem fim. Então, não respeita o processo do aluno. E aí eu tenho que aprender, porque senão eu tenho um vestibular, eu preciso passar, eu tenho que passar agora. Então, aí entra na questão do tempo, que não funciona só para matemática, funciona para outras áreas da nossa vida. Mas aí é uma pergunta que vale, né, assim, para o momento, já que a gente está falando de tempo e de prova, porque o Enem está aí 100 dias, né? Sim. O cara tem que chegar lá sabendo tudo de matemática? Não. Agora, uma análise que eu queria ter feito no começo, né? Véi, a importância da matemática, ela é explicitada, né, pelo Enem, quando a gente fala que tem uma prova com 45 questões só de matemática. Tipo assim, você entende que o Exame Nacional do Ensino Médio, ele pensa numa perspectiva de fazer uma divisão ali, escrever uma boa redação é muito importante, você precisa se fazer entendido. Então, é uma forma de você estimular a pessoa a organizar ideias, a argumentar. E a matemática é tão importante para as áreas da vida que uma prova inteira de 45 questões é a matemática. Porra, velho, o cara tinha que entender a importância da matemática e dar uma atenção diferente. A gente falou ontem aqui, você e a Maju, né? Beijo, Maju. Você estudando aqui e a gente falando, né? Ó, matemática e física, né? Dificuldades ali e tal. Vamos juntar as duas coisas, conversar, discutir, porque tem, inclusive, muitas afinidades, né? A física, ela está apoiada na matemática, se eu não estou doido, né? Se eu não estou doido. E é o que a gente estava falando. A física, a parte matemática da física é a matemática básica. A matemática é uma ferramenta para a física, né? A física química, tem a sua própria... Lógico, né? Ela tem a sua própria teoria, acho que a base dela é ela mesma. A matemática acaba sendo uma ferramenta para... eu imagino que os físicos tiveram alguns problemas na época, e aí falaram, gente,
a matemática para aqui. Precisa evoluir com a matemática para a gente Tanto continuar. Que Tanto muitos que- professores falam assim na hora que tá explicando exercício. Aqui acabou a física, agora é matemática. A física é só até aqui. Porque depois é conta de soma, de multiplicação, de divisão. É, não, Que é trigonometria, que acaba pegando um pouquinho ali na decomposição de forças. Seno de coisa. Mas aí, falando do Enem, de como, né, que ele é estruturado, eu estava analisando isso, né? A primeira geração, que é o que vocês pegaram, como que era a pegada da prova? Aí você citou a questão dos 45 questões. Antes não era assim? Eram 36, né? Eram 36 38, questões. 36, eu acho. E aí, o que eu reparei quando eu abri uma prova de 1998, não vem separado. Prova agora de matemática, ciência, né? E suas tecnologias. Questões, e aí, número 1, número 2, número 3, não separava. E eu achei isso muito legal. Eu também gosto mais desse modelo de prova que não separa por áreas de conhecimento, né? Porque não tem ali uma prova de matemática, uma prova de português. Ao longo das questões, você tem, né, misturado. O aluno costuma pensar que é misturado, mas os saberes estão muito conectados. Eu não entendo que é uma mistura, é uma realidade. São ilhas, né? Até aqui a ilha da física, aí ela tem um pedacinho em comum com a ilha da matemática, mas de cá tem a ilha do português, né? Que eles julgam que é o mais distante da matemática, mas talvez seja o mais próximo. Já falou sobre isso em interpretação. Agora que você está ensinando é por interpretação. Se você não souber Beijo, português, se você não interpretar, você não faz exercício. E eu acho que é um dos problemas muito sérios é essa questão. O aluno, ele lê, a primeira coisa que ele fala, não entendi nada. Ué, então o seu problema não é a matemática? Você não entendeu a leitura. Minha realidade fala muito isso. Minha realidade para aluno fazendo exercício de fuso horário. Porque o que é fuso horário, né? É somar, subtrair, dividir por 15, quando muito. Aí o cara, para fazer isso, ele tem que tirar os dados da maneira correta. Ele tem que lembrar que para leste você tem que aumentar, para oeste subtrair. Se ele não interpretar isso, ele não vai chegar no resultado. Então, antes da matemática, existem também outras lacunas. E aí, talvez, uma dica para quem está assistindo, né, velho? Estudar para a matemática do Enem é também reforçar áreas que talvez você esteja muito debilitado, que é, por exemplo, a capacidade de interpretação. E aí, que é uma das habilidades, né? A primeira questão... É a primeira habilidade. A primeira questão que eu falo, né? A primeira coisa que a gente... não sei se chega... É a habilidade. Não, é a habilidade. H1. Ele fala o quê? Interpretar. Ler e interpretar. Então, peraí, será que seu problema é totalmente a matemática? Tanto é que o problema da matemática é quando tem letras para a maioria das pessoas e não quando tem números, né? Porque se torna abstrato, né? Mas assim, isso daí cai numa zona que me gera muito incômodo, né? Então o problema não... Assim, o problema não é da matemática, o problema é da interpretação. Porque você lê, por exemplo, um texto de Camões, é algo totalmente... A visão sobre a qual você lê é totalmente diferente de você ler um problema de matemática. A matemática tem seus próprios signos, né? Sim. Então, não é um problema de interpretação no geral, é um problema de interpretação matemático. O problema é que você não sabe transcrever uma situação, um problema que são as questões mais enjoadas do Enem de fazer. Ela te propõe uma situação, um problema, e te pede uma resolução. Isso não deixa de ser, Thiago, uma redação. Não deixa de ser uma redação, só que com outros signos. Então, a matemática, ela tem a linguagem própria dela. É uma questão, sim, de interpretação, mas é uma questão de interpretação matemática. Quando você fala assim, para todo e qualquer... Sim. Tem uma diferença gigantesca. Tem muita diferença. Muita. Para todo e qualquer, tem uma diferença gigante. A matemática leva no pé da letra. Existe um único... O grande problema de aluno no que tange a essa informação é esse ponto, entendeu? Agora, existem sim aqueles casos, tipo, eu não entendi nada da situação. Então, o que está te faltando é leitura no geral. Sim. Aí sim, né, o camarada não está acostumado a ler. Eu acho que para vestibulando isso é vital, né? Você tem que ler muito. E isso é importante para matemática, isso é importante para português, para linguagens, né? Vai ser importante para ciências humanas, para tudo. Não, para a vida. Então, além do vestibular. Gera. Não, mas como a gente está nesse âmbito aqui do Enem, me gera muito esse incômodo, tipo, o problema não é a matemática, o problema é
Parece que é uma transferência de responsabilidade. Não, eu não. Aí o que acontece? Eu citei a questão, talvez o problema não seja matemática, porque assim, se der tudo pronto para ele, talvez ele consiga resolver, fazer as contas. Eu estou dizendo quando. Será que seu problema é totalmente a matemática? É nessa parte de, Sim. de pegar, ler a questão e simplesmente falar, não sei, não entendi nada, mas peraí, nada? Então, essa questão de passar, né, para a linguagem matemática, eu concordo com você, a matemática tem a sua própria linguagem e realmente, em alguns momentos, ela não é fácil, né? A hora que eu... Só explicando que eu não discordei de você, é porque eu e a Patrícia, que eu mandei um beijo, que a Patrícia é professora de português, nós já tivemos exatamente essa discussão. De tipo, não, eu pensava assim... Tem a responsabilidade do professor do curso de eu português. achava assim, o cara não tá sabendo interpretar. E ela foi lá comigo, não, pegou na mãozinha mesmo, com toda a didática que a Patrícia tem, né? Não, Vini, ó, não é isso, olha isso. E não sei se você lembra, acho que foi uma reunião que a gente teve, que ela trouxe um problema em francês. E eu ainda participei assim, desse isso. E ainda assim você... seminário, não foi um seminário? Isso. Sem saber francês, eu consegui resolver matematicamente o que estava proposto ali. Eu sei 0 de francês. Bonjour. Não, equipe de produção ali ajudando nós aqui. Ah, tá. Enquanto vocês estão falando aqui, eu estou escutando aí o bonjour, esse beaucoup. Mas eu estou falando com a galera ali para ajeitar uma água para nós. Eu já estou com o bico aqui. Não, aqui a boca tá até aqui, ó. Olá. Já tá ficando... Eu quero olhar o chat. Eles falaram ali para a gente olhar o chat. Vamos Olha sair um pouquinho dessa tela e vamos ver aqui, ó. Entramos num mundo paralelo aqui. Não, né? entrou um mundo nosso aqui. Vamos lá. Para matemática Ai, a básica Maria de calculadora. de aparecer. Aí, ó. Olha só, a parte mais difícil da matemática é a interpretação de texto. Os caras, o Pedrão tá concordando com a gente, cara. Isso aí. Porque é isso, né, cara? Mas é bonito, hein? Ó, eu fico só Eu só mostrando meu queria que essa cabelo. câmera me emagrecesse, cara. Cadê os efeitos? Queria efeitos. Eu vou acessar daqui para a gente ficar acompanhando a discussão. Mas, velho, eu sempre quis ver o meu aluno, sendo muito sincero. O Afonso ali falou que o som tá falhando. Ah, tá. Não, mas que agora Já voltou vai normal, né? 36 da Tá de tarde. boa, tá de boa. Eu vou acessar aqui pela outra tela para a gente poder acompanhar. Pelo iPad. Eu ia falar iPad, mas... Ai, Os caras ficaram me zoando aqui, vai ser. Mas Que pode agora dar tudo é pelo iPad. fazer carregando aqui, né? Um merchan para a Apple. Esse é que tinha que me pagar para eu usar o iPad desse. É isso aí. Vamos pagar um iPad também. eu também quero. Vamos lançar a campanha. Patrão, me dá um iPad. Quero. Da onde que tem patrão? Patrão, me dá um iPad. O cara Ai, tá me zoando aqui, E eu aqui, velho. professor, para me ajudar a estudar, faz uma vaquinha de vocês para ajudar a aluna. Já vai participar do nosso podcurso, já vai ficar feliz. Ó, aqui então já tá liberado. Gente, inclusive o chat é importante, né? A gente tava aqui no nosso mundo, né? Cadê? O chat está aberto. Manda mensagem para nós aqui, se você tiver alguma coisa. Uma colocação. um comentário. E eu acho que também, até eu queria, a presença da Ana também representa isso, né? Escutar um pouco o que os alunos falam sobre, né? Porque talvez a gente também fica Agora no que vem a universo. parte triste. Porque aí Senta pra chorar. é a hora que talvez a gente vai escutar algumas verdades, né? Quando eu vou pedir os caras fazer uma análise da minha aula, nunca dá certo. Aí eu peço para alguém, que não sou eu, lógico, né? Ir lá e pedir, né? Como o Clóvis fala, os objetos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto mais distante o objeto consagrado estiver, né? Da análise. Entendi tudo. Mas é aquilo dos infinitos, né? E aí, assim, ó, se você estiver próximo, é difícil fazer uma análise, né? Mas beleza. A galera mente. Mente. E aí a mentira acaba trazendo problemas, né? Porque aí a gente não tem... não saio da minha zona de conforto. Pronto, é isso, Não tem a né? real É noção. igual as pesquisas de autoavaliação. Principalmente na minha turma, minha amada turma, um beijo, minha turma. Que, tipo assim, quando a gente tá conversando, eu pergunto alguma coisa, me fala um negócio. Ah, não tô gostando, mas na avaliação do professor, melhora. Gente, Cara. Isso é anônimo, que eles podem falar a verdade, que não vai saber que a é ele. ideia é realmente que falha a verdade. Porque senão a gente não consegue, tipo assim,
pensar numa outra estrutura, né? Pensar numa outra realidade. Porque às vezes a gente está sempre aqui defendendo ideias. Por isso um aluno participar, porque aí foge do que nós acreditamos. É lógico que a gente acredita porque estudou, porque está baseado cientificamente, né? O nosso caso é especificamente, e aí eu defendo essa nossa postura de nos basear para aquilo que a gente estudou, ciência. Mas ainda assim, ouvir o aluno é humanizar, vocês falaram isso, né? É uma matemática da afetividade. Porque ouvir a Ana falar assim, ó, a galera fala assim, o Pedrão, interpretação é um problema, então a gente sente que existe mesmo, vai para além daquilo que a gente acredita, que é a leitura que nós fazemos. Mas, pô, vamos comprovar isso fazendo uma pesquisa social? Vamos ver o que o povo fala? É aquela hora lá que o Miguel Falabella no vídeo show ia lá fazendo entrevista com o cara na rua, né? Ô, Miguel Falabella aí, ó, patrocina nós. Dá um repete. Então repete. Já Depois já, de né? curso, antes de começar, vai ter que fazer a propaganda para todos os E na verdade, vou até justificar para o Diogão, né? O Diogão tá vendo o livro dele aqui em cima nas últimas semanas todas, mas ontem eu emprestei o livro para a Ana, mas a Maju lê. Não é porque eu emprestei para a Ana, mas a Maju lê. Eu sei que deixou, mas é que aí ficou ali, outra pessoa passou e pediu, Diogão, seu livro está fazendo sucesso. Só para deixar claro. Que isso, hein? A galera já falou. Eu gostei. Na mão dele é mais barato. Só para constar, na mão dele é mais barato. Infinitamente. Infinitamente. Mas, Ana, e aí, cara? A palavra do sua. Abre seu coração. É só chance de falar mal da gente. Não, da matemática. Vocês falaram um negócio da afetividade, igual eu falei aqui, o meu maior trauma é log. O Vinícius fez um funk de log pra gente aprender. Musicalizar é bom. E dançou na frente da turma o funk de log pra gente aprender, sabe? E, tipo assim, a responsabilidade de estudo é muito nossa também, com certeza. Mas também ter um professor, ter professores que preocupam, que fazem de tudo pra gente aprender, facilita muito. E tipo assim, por mais que, principalmente eu, tudo que eu estou estudando agora é focado no vestibular, às vezes o professor não tem como sair daquilo, né, do padrão, porque você tem que ensinar a fazer prova, mas também tem aquele momento de distração, sabe? Não é só o básico, eu esqueci a palavra. Super focado, né? Foi igual hoje, você na aula que a gente saiu, já começou a cantar. Tocando cavaquinho e cantando. Eu não tenho esses talentos, Thiago? Também não. Queria saber cantar. Mas esse Thiago não é talento. Tá vendo? Tipo Não, assim, mas ele toca com cara a Lelé. tapa, não, é Mas pegando a cara a Mas tapa. a voz... Sabe? Tipo assim, não é pra ser bonita, é pra ser só, no máximo, engraçado e legal, A gente é né? palhaço mesmo. Tipo assim, porque bonito eu já sou, não precisa... Sim. Imagina, Deus ia provocar um desequilíbrio ambiental, né? Sim. Se cantasse também. Agora eu já tô nos 7 pontos. No extras. 7. Mas aí você já passou de ano, então. Sim. Acabou. É E porque é porque eu cada tô pagando. vez que fala, Eu tô pagando. a gente fala que o Thiago é bonito, é um ponto extra, entendeu? Aí eu já tô... Ele elogiou a... Eu tô construindo a forma em cima de propina, cara. É justo, né? Acabou. Se você não tem talento, começa a pagar por eles. Não, beleza. Sim, aí eu tô ganhando ponto. Mas Já Eu não, Tem que mas é falar. porque eu não combinei antes de falar bem da voz. Então, Deixa eu ver antes aqui quantos pontos você tá no ano. mas essa a gente pode aqui, negociar também. aqui acaba que a Ana faz um marketing do podcurso. E tipo assim, isso a gente não pagou mesmo, né? A gente pode até estar pagando esse cafezinho aqui, mas qual que é do Starbucks? E qual que é a ideia? É pensar o diferente, né? Exatamente. É pensar numa possibilidade para além daquilo que a galera está vendo como solução. Pô, será que só tem essa forma de fazer mesmo, né? Que a gente comentou mais cedo. Não existe só uma forma de fazer. Nós estamos propondo uma outra. Aquilo que você chegou aqui no estúdio e falou, porra, eu não, tem tido tanta evolução que a galera não está enxergando. Porque qual que é a primeira reação de uma grande mudança? A negação, que é legal negar, porque a sua zona de conforto te traz. Por isso que chama zona de conforto. E aí a negação mostra que é isso, né? Vamos ficar aqui do jeito que tá seguro. As mudanças que nós estamos vivendo, e que já estavam, mas que foram aceleradas
pela pandemia, pela necessidade da gente fazer isso, cara, que dia que a gente ia discutir matemática dessa maneira. E olha que a gente ainda nem pôs exercício em tela, sabe? Mas aí você pensa só, é uma nova realidade, uma nova possibilidade. Daquele jeito não estava funcionando. Porra, não aprendi do jeito que estava sendo feito. Será que é possível aprender diferente, buscar novas formas? Com certeza cara. Cada aluno aprende de uma forma. Sim. Só que eu entendo que existem formas que atingem um número muito maior de pessoas. Porque tem o gênio que, independente do que você vai fazer, ele vai aprender. Porque tem os caras que são gênios, né? Tem um cara que ele vai além do professor. O professor está ali como figurante, ele não precisa do professor. Ensinar para esse cara é muito fácil. O desafio da profissão está em ensinar para o cara que não gosta. Ponto. Porque, inclusive, assim, ó, a gente dá aula para os 3 tipos de aluno. O aluno que já sabe tudo e, na verdade, sabe mais do que a gente, porque a gente divide o nosso tempo trabalhando, preparando aula, corrigindo prova, o cara só estuda, então ele sabe, tem coisa que o cara sabe mais. Eu tinha uma raiva quando eu estava dando aula, o cara falava assim, professor, eu vi um negócio na Etiópia, no National Geographic, eu vou saber. Produção aí, ó. Eu passei muito por isso, Thiago, muito. Obrigado. Eu tive a oportunidade. Você quer que assista o National Geographic? Cara, não tem jeito. Aí o cara falava assim, e aí tem uma área na Somália. Água sueca, tá? Gente. Produzida pelo Volvismo. Pela Mas não falando de graça, não? Meu Deus. Vou até abrir na Finex também. Não, isso aqui é água produzida por virgens tibetanas, pegas do Alasca. Na hora de colocar, a gente coloca pra cá. Inclusive, elas usaram uma fogueira para derreter a neve do Himalaia para pôr aqui, viu? Tá. Tem que fazer a propaganda aí, a Ambev patrocina nós. Pois é, pô, a Ambev tinha que... E a gente não vai ser... Nós não vamos ser... Eu não gosto, né? De água? Não, de água. Tudo que a Ambev produz. Entendi. Não gosto. Tá ligado? Não, é um papel que ela tá ensinando aqui. Eu não gosto. Cristiano Ronaldo. Aí tipo assim, nós temos que falar isso pra Ambev. Ambev, não vamos fazer isso que o Cristiano fez, não. Nós vamos abraçar, manda aqui. Joga no peito. Eu tiro a coca, mas coloco a água da Ambev. Acabou. Então, a condição de estudar, eu nem sei mais o que eu estava falando. Não, eu sei o que você está falando e eu tenho um exemplo disso perfeito. A questão é quando o aluno sabe mais que você. Eu passei por isso. Tive a oportunidade de dar aula para os medalhistas da OBMEP. Então, você imagina com quem que eu lidei. Nossa. O cara sabia muito, mas não é pouco não, gente. Mas ali é um grupo, é um grupinho isolado, entendeu? São os 3 tipos de aluno, né? Que aí você vai dar aula para o cara que é a média, que é a maioria, e tipo assim, se ele esforçar e tal, ele vai. E tem aquela galera que é a minoria, que é a dificuldade do caralho. Então tem um cara fodão. Essa aí é a galera pequenininha. Tipo assim, ele não vai precisar do você. Nós temos um exemplo ali do ano. Você deu aula para o terceiro ano da Zona Norte ano passado, entendeu? Sim. Nós temos um exemplo clássico ali, que é o Wesley. Eu não sei como que ele era em humanas, mas em matemática, o Wesley constantemente me tirava da minha zona de conforto. Sim. Ele fazia perguntas. Ele trouxe... Tem uma coisa que chama PA de segunda ordem. Ele trouxe um jeito totalmente diferente que eu nunca tinha visto. Aí cai no que a gente estava conversando, né? Posso usar na prova? Eu falei assim, olha, na minha você pode. Eu também sou no vestibular, eu vou ver, vou atrás disso aí. E ele resolveu PA de segunda ordem através de análise combinatória. Olha só que viagem. Nem sei o que é um, o que é outro. O menino falou a questão de pode fazer. Eu também sou a favor, entendeu? Você teve esse raciocínio, filha, só vai que atua, só arrasa, voa. O problema é o vestibular. Ele não aceita. A gente tá lidando com os caras lá de cima, a gente fala lá de cima, né? Mas os caras lá de cima. Vai pensar que nós é a Xuxa, né? O cara lá de cima. Mas o Vinícius pode confirmar isso perfeitamente. Tem uns lá, que é assim. Assim mesmo. E é geral. Que né? na prova aberta não pode resolver lá pelo método de câmera. Sendo que é um método comprovado. Não. E é o mais fácil. Pois é, e assim, é tempo ao tempo. Citando um cara que a gente já citou mais cedo, que é o Clóvis. Ele fala num momento aí que ele está dando uma entrevista, um bate-papo, que ele chega numa palestra e aí tem o apresentador, o palestrante, falando sobre um conteúdo que ele tinha uma ideia diferente.
Aí ele começa a falar da ideia dele e a galera fecha o microfone dele, porque ele estava contestando o palestrante. 15 anos depois, formado, doutor, ele é convidado a palestrar naquele mesmo evento. Ele pega o microfone e fala, retomando uma ideia de 15 anos atrás, que eu comecei aqui e deu algum problema técnico no meu microfone, isso, aí a viabilidade chega do que ele está falando. Então, tem coisas que são lentas, mesmo que seja uma possibilidade, há ainda a vaidade daquele que criou, que vai ser difícil romper. Uhum. E a academia é muito vaidosa, né? Não. Santo Deus. Nada, né, Tiago? Aquela experiência que eu te contei, que aconteceu comigo, né? Pois é, A academia é muito vaidosa. Nossa, E aí a gente acaba sofrendo, o professor, inclusive, sofre muito com isso, porque às vezes você vê uma outra realidade. Até recentemente, um aluno falou assim, porra, Tiagão, existe ou não existe montanha no Brasil? Aí você vai fazer uma análise geomorfológica, é possível classificar, né, a presença de montanhas, mas na classificação oficial do Jurandir Ross não tem. É Planalto, Planície, Depressão. Aí eu falo a classificação oficial. Ah, mas tem gente que fala que tem. Pois é. E aí, tem gente que fala mesmo. Mas o que cai no seu vestibular? Porque aí, nessa hora, aquilo que você falou, a gente está preso àquilo que é posto. E ponto final. Porque nós somos reprodutores daquilo que é ai, feito. não deixa o cara livre. Hashtag quero ser livre. Pois é, e isso daí gera essa frase aí. Porque quando o pivete é lá, pequititinho, você vira para ele, ah, olha só, isso que você fez aqui tá certo, mas você tem que fazer do jeito da tia. Pronto. Você tá tirando dele o pensamento autônomo. Só faz desse jeito, porque senão tá errado. É o que limita a gente, faz a gente achar, sou ruim. Não, e outra coisa, uma coisa que a gente prega muito é você tem que ser autônomo. Você tem que... Mas Mas quando eu, Gente, mas quando eu sou mesmo, vocês não As deixam. teorias educacionais, elas têm um abismo para as práticas educacionais. A Com academia certeza. é vaidosa. A academia está lá gerando teorias educacionais que a gente conhece, como, né, a escola novista, essas coisas. Exatamente. Mas aqui, nós que estamos aqui no chão de sala de aula, a prática é muito diferente. Não, e né? você vai discutir com eles, né? Ah, mas você está muito fora da realidade. Não sei o quê, vamos voltar, vamos ouvir pessoas que estão ali. Não. Não pode, você não pode falar. Eles não te dão voz. Aham, mas lógico. Entendeu? Desligam o seu microfone. É porque assim, aí eles vão perguntar de onde você tirou isso. Quem foi que falou para você repetir? Porque você é um gravador, né? Aham. Você fica repetindo o que os outros falam. Então, assim, a menos que você tenha anos e anos debruçado, eu acho que isso é importante também, porque é a criação de processos, Não, né? com certeza. Mas existe sim uma dificuldade de se propor novas ideias. É aquilo que a gente falou, né? Além da vaidade, a zona de conforto daquilo que Eu já tá imagino posto. que em algum momento Paulo Freire chegou para a academia, certeza. virou e foi escorraçado, Não, com certeza, já imagino. né, Paulo? Não, de onde você tirou isso, velho? Isso não dá certo, que isso? Ai, pelo amor de E hoje em Deus, dia vai lá tá pro aí. seu mundinho. É, Vai em lá algum pensar momento, sozinho. mas é porque toda mudança gera desconforto, né? E essas mudanças, nós aí pega todos nós, estamos num período de transição, não tem geração do Enem mais, é porque agora você chega aí, ó, BNCC, novo ensino médio, em algum momento esse processo seletivo vai ter que mudar, porque aqui eu estou propondo uma coisa diferente do que é a conta hoje em dia. Então, em algum momento, Vai isso daqui mudar vai ter mesmo. que mudar. Por quê? Eles vão ter que ceder. Porque se o processo seletivo não mudar, não faz sentido eu mudar a base. A base, ela tá caminhando, gente. Olha quantos anos... Nossa, quanto tempo isso BNCC muda? eu escuto, acho que desde que eu entrei na faculdade. E agora está se tornando uma realidade, né? O novo ensino médio tá aí, cara. Já é uma realidade para algumas escolas. Acho que o prazo para implementação é até ano que vem, né? Não, algumas escolas já estão... Não, aí, a gente A mesmo gente na já- estrutura física já do Conexão, estamos. já estamos, No- né? Não, agora novo algumas ensino escolas médio. já tem um tempinho. Quando eu falo tempinho, assim, é pouco tempo, mas já estão atuando. A ideia do ensino primeiro médio. ano integral, por Isso. exemplo, escolas públicas, cara. Lá em Paracatu, eu trabalhei com uma escola, participei de alguns projetos, né? Não trabalhei na escola, mas participei de alguns projetos que você tinha já turmas do ensino médio dentro dessa nova perspectiva de educação. Aham. E muito legal, cara. Assim, você percebe que tem uma possibilidade de expansão muito grande. Aí é aquilo que a gente falou, a gente tem boas ideias, a gente desenvolve boas teorias. No aplicar, que Nem existe sempre. ainda uma falta de, às vezes,
preparação. Uma coisa que eu acho que interfere muito naquela ideia do professor não conseguir cativar, ou não conseguir trazer para o aluno aquilo que é necessário. A formação continuada dos professores é pouquíssimo valorizada por todas as instituições, sabe? É um processo, assim, que caminha devagar e o aluno sofre com isso. Não, cara, e o importante dele fazer parte dessa mudança que está gerando, né, Thiago? É o que falamos aqui hoje. Quando que você imaginou estar discutindo matemática dessa forma? Jeito. Olha a oportunidade que você tem e que muitos não tiveram e que muitos não vão ter também. Você pode estar participando de algo que não existe. Isso aqui é algo que não existe, é novo, é inovador. Então você pode estar hoje participando de algo que não existe e que amanhã talvez seja uma realidade concretizada. Mas hoje, você participando disso aqui, você é inovador. E outra, cara, só para dar mais um motivo aí, para você ter uma ideia, nós vamos ter agora o Enem com o menor número de inscritos desde 2018, cara. 2007, então acho que era 2008. A gente não chegou em 4 milhões de inscritos. Se você for pegar os ativos, aí, os que vão de fato fazer a prova... E aí, como é que no ano passado, do ano passado não, né, de janeiro, 53, fazer uma média, 53,4% não fez a prova do Enem. Cara, a hora é agora. O que você puder tentar para fazer, para você ser aprovado, que infelizmente o sistema ainda é esse. Então é por esse sistema que você vai ter que passar. Se você pode passar por ele de forma mais suave... quem não gosta? Quem não quer? Fiz o merchan, hein? Fiz o merchan. Pode produção, como é que tá aí a questão? A gente, lógico, né, tem que falar do curso, né? Porque é onde onde a gente vai discutir a gente não, porque eu não participo do podcast como todo, né, cara? Porque não é minha área, não é minha pegada. Vez ou outra eu vou vir fazer uns exercícios. Você acha que você vai sair mandou assim? uma escala, uma regra de 3 ali, eu tô dentro, Nada, vou mandar a função para ele mesmo. Me dando uma semana e meia antes para estudar um livro didático para eu aprender, eu até tenho coragem. Eu até aceito os desafios, tudo que você propor, eu vou aceitar e vou vir aqui. E você vai fazer o Enem, Vou fazer o Enem digital, Então, a galera precisa pensar o seguinte: a proposta do podcast é essa. E no começo, o que a gente pensa? Pô, é diferentão. Eu escutei isso de aluno, cara. Na semana passada, no podcast da terça-feira, que a gente fez dentro do podcast de Deus, né? Por conta do Deus, né? Do Titi de Deus. Você tá ligado, né? Porque senão vai pensar assim, não, catequizando a galera. Tava um grupo de estudo aqui, né? Simone, Breno, Milena, Dani, Nayara. E aí, tipo assim, até a Simone falou assim: quando você falou a primeira vez desse trem de grupo de estudo, Thiago? Isso aí não cola, não, cara. A gente vamos estudar do jeito convencional. Nenhum dos 5 no começo achou legal. Não, porque. Só que aí a pergunta que eu faço é: vocês estão na universidade? Vocês passaram? Talvez então o jeito não estava certo aí. Se eu estou propondo, eu estou estudando esse trem tem 14 anos. Se o tradicional não está dando certo, cara, uma coisa tem que ser feita. Cara, eu estou estudando esse trem tem 14 anos. Tá, que eu não sou o mais velho do mundo, né? Para poder falar que a maior experiência minha. Não, mas o Thiago tem mais tempo de profissão que eu. Eu comecei bem cedinho. Disputa. E aí, assim, tem tanto tempo, velho, cola, bota fé. Não é à toa. A gente dorme e acorda pensando nisso. Eu falo para os meus alunos, né? Para além da minha família, eu respiro aprovação, filho. O tempo inteiro, o que eu busco é possibilitar para os meus alunos a possibilidade oficial, real, de passar mais rápido, com maior facilidade, sabe? Por isso que eu falo, cara, eu quero arrancar uma sobrancelha, eu quero rapar uma cabeça. Porque... Não, isso aqui vai além. É claro que o nosso foco, o nosso objetivo é a aprovação, né, no Enem. Mas isso vai além. O cara, quando ele desconstrói a matemática, ele leva isso para a vida dele. Faz diferença. Faz diferença. Então, a proposta é essa. Olhar a matemática numa outra perspectiva. Foi um trabalho que a gente fez ano passado. Eu escutei hoje de manhã um podcast. Na verdade, é um artigo lido da BBC, né? Tem lá, acho que 13 minutinhos, 8 minutinhos. E aí ele fala
da questão da gente não ficar tão preocupado com as desgracenças que vem na nossa cabeça. Porque normalmente a gente pensa em muita coisa ruim, né? Aí, a maior parte delas, matematicamente falando, a maior parte delas não se efetiva. Então, a maior parte daquilo que você pensa que vai dar merda, não chega a dar merda. Então você se preocupa com uma coisa que nem aconteceu. Exato, e aí eles dão toda uma teoria, e não é o assunto aqui, eu não vou discorrer, né, sobre o que eu escutei, mas, cara, ó o Pedrão, raspar meu cabelo nunca, mas Pedrão, uma sobrancelha vai. Eu vou no Rio Verde, eu vou lá no Goiás, uma sobrancelha, pelo menos uma sobrancelha, Pedrão. Você já pode colocar aí, uma sobrancelha dá. Comenta aí no chat. Então, assim, a gente pensar fora da caixinha traz eu acho que assim, a mente que se expande, ela não volta mais, cara. O cara que experimenta meia sobrancelha, tá bom, tá bom. Foi acordado, tá gravado meia sobrancelha. Vai ficar pior, você vai querer que eu arranque ela tudo. Mas tá bom. Deve estar pensando nos risquinhos. É pra ficar. Dá pra deixar gravado que o cara postado com você não. Tá, mas o risco pelo menos, né? Como é que você falou pra ela? O risquinho? Mas Estilo, pô. Sou doido pra fazer. Não, mano, pode ser o cabelo mesmo, não tá na moda raspar aqui embaixo, ó. As mulheres não tá raspando aqui a nuca. Pinta o cabelo, então. Eu acabei de pintar ele de novo. Mas não é mais lorona, né? O nosso pensamento, a nossa intenção, até a Dani colocou aqui, o novo assusta muito, e assusta mesmo, né, velho? É aquilo que a gente tem falado, né? A estrutura está posta e a gente está repetindo. Mas quem disse que funciona? Quem disse que ela é a melhor? Mas ela está posta. Alguém quer que continue. A gente usa a mesma estrutura quantos anos? Desde sempre. Olha só, o novo assusta. Eu e o Thiago passamos junto aí pelo dia 19 de março, né, Thiago? Dia 17 foi o anúncio, 18 parou. Aí o 18 a gente ainda foi meio capê, mas depois a gente foi conversando, tem o Meet, tem não sei o que lá. Só que foi assim. Foi. Você estava lá em casa. Eu vi Exatamente, e Davi foi uma discussão intensa aqueles dias. Pois é. Então, assim, cara, eu não sou a mesma pessoa que eu era há 500 e alguns dias atrás. Tá? Não, tá quase virando. Que dia que é hoje do mês? É sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Gente, para, tô ouvindo, gente, fala. Mas, cara, vai fazer. Tem que arrasar, não, tá? Você quer sorte. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sou mais o mesmo profissional, principalmente profissional. Eu evoluí, assim, absurdamente. E eu vejo a educação que era um trem velho, estagnado, que estava ali, ó. A gente tinha quase que implorar para inserir um computadorzinho numa aula. Era algo assim. Você levar os alunos para o laboratório de informática era um evento, né? E hoje em dia isso está tão inserido, né? Há tanto tempo que a gente fica, olha, vamos digitalizar a educação. E hoje em dia a pandemia veio meter os dois pés na porta e falou, agora você se vira. Então, o novo, a princípio, aquilo ali assustou, cara. Eu já cheguei a chorar de nervoso, porque... Nossa, eu ficava desesperada. Eu falei, como é que eu vou fazer, gente? Eu não tenho estrutura, não tenho material, eu não tenho equipamento. Ai, meu Deus, eu não tenho referência. Como é que dá uma aula de matemática? Eu preciso mostrar, eu preciso... Eu acompanhei dos dois. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido ali, cara. Sério. Gente, a pandemia estourou no dia... De fato, no dia 19, né? Que foi o dia que a gente começou a dar aula. A conexão foi... Pá! Foi rápido. Quem ama, filho? A gente foi a primeira. Foi a primeira. Foi a primeira. No dia 17 de tarde, quando deu o anúncio, a gente virou o dia pensando, o que vai fazer? Dia 18, a primeira turma que teve a aula online ao vivo foi o primeiro platão da Zona Sul. Foi a primeira. Turma, os 2 últimos anos. Dia 19, a escola já estava implantada. A escola inteira. Boa, foi mesmo. Então, assim... A voz do anjo sussurrou no meu ouvido que eu tô querendo dizer foi porque eu saí daqui, olha que doideira, eu vi o anúncio de um rapaz, eu já queria uma mesa digitalizadora. Só que com a aproximação da pandemia, tipo assim, vai parar, o preço, Aí, beleza, e eu já queria, porque eu queria abrir um canal no YouTube, privado, para ninguém ver. É porque eu tenho uma dificuldade muito grande de, tipo assim,
Você tá sendo gravada. Aqui, cara, tá fluindo porque eu esqueci que tem uma câmera ali. Mas eu tenho essa dificuldade de você falar só, tô Eu adoro gravando. uma câmera ser exibida. Mas, ó, você tem aula comigo há 3 anos. Você vê um vídeo meu gravado, igual a gente gravou a propaganda atual, eu nem mexo, cara. O tom de voz muda. Então, assim, hoje em dia eu já me sinto muito mais confortável, mas lá naquele início era realmente... Nem mexia, cara. Era robozinho. E aí, eu saí daqui da escola, não. no último dia, um tal de Arthur, eu lembro o nome do menino, Arthur, anunciou no Facebook, vendo mesa digitalizadora. Você sabe quanto que eu paguei na minha mesa digitalizadora? Tem conta. 70 pau, cara. Nossa, bem menos do que eu. Não, enfim, vai procurar hoje. Não, eu não sabia que ia rolar isso. Tipo assim, Gente, vou falar pra você. Desculpa. Mas depois eles cortam lá. Ah, tá. Porque senão o YouTube exclui. Nossa, paguei caro, Tatiana. Eu comprei na época da pandemia, paguei caro. Ué, mas não, eu aí já comprei procura. um dia antes, cara. E, tipo assim, totalmente inocente. Saímos daqui, ó, não, as aulas estão suspensas. Suspensas por 15 dias. Não, na verdade não era nem suspensas ainda, né? O Emerson falou, pessoal, vamos deixar suspensa aqui a princípio por 1 semana. O Conexão parou também antes do governo deliberar. Foi a informação para parar foi dia 17 à tarde. Eu não lembro. Quando a gente saiu daqui, ciente de que no dia 18... Teve à tarde na terça-feira, dia 17. Aí, à tarde na terça-feira, dia 17 de março, a gente já saiu sabendo que no outro dia não teria aula presencial. Porque eu lembro Nós temos que eu fui... aquela reunião do Soroban, eu acho. Aí que veio a determinação. Eu lembro. Soroban. Mas eu lembro que na quarta-feira eu fui para sua casa. Você estava lá em casa. Porque aí eu já estava começando a pegar o Meet. Eu, Davi e Thiagão. Não. A gente estava testando algumas plataformas. Aí tinha o Zoom, né? Eu usei o Zoom. Na época não tinha oficializado, que era o Meet. O primeiro dia só. Cada professor estava usando um negócio mas diferente. o Vini falou um negócio que eu acho que o aluno também precisava ter consciência. A gente é muito diferente agora, depois de 1 ano e meio, do que a gente era lá dia 17 de março, só que a gente não evoluiu 1 ano e meio. Não! Evoluímos 10 mil anos, Os 10 mil anos, exatamente. Sabe? Tipo assim, dá para lembrar o Raulzito aqui agora, né? É como se nós tivéssemos nascido 10 mil anos atrás. Na moral, porque a velocidade, a gente já sabe que nem a gente, nem o Rio vai ser o mesmo se a gente entrar 200 vezes a cada 5 segundos. A filosofia que bate na gente aqui, né? Que chega com força no nosso coração. Adoro. Mas, cara, é uma realidade. E o que a gente evoluiu, velho, quando o aluno pensa de maneira reducionista, eu gostaria que voltasse a ser o que era antes. Não. Para, velho. Tipo assim, ó, nem é que quando vocês cortam. Eu não preciso sacudir não vai voltar. Dá vontade de sacudir e falar assim, primeiro, né? Não vai voltar. Não vai voltar, segundo, graças a Deus que não vai voltar. Por que você quer que volta? Deus, mas é porque a mudança gera desconforto. Tem aluno que até hoje, na turma, acho que foi na Platão hoje, eles me perguntaram, e aí, Vini, que dia que você acha que volta? Eu disse, gente, eu acho que volta tal dia. Aí o menino falou, eu falei assim, infelizmente volta, por causa do que a gente estava conversando antes aqui. E assim, ele, graças a Deus, não sei o que lá. Eu falei assim, olha, eu acho que quando voltar, vai ser pior do que está agora. Porque é um novo também. De novo, né? Cara, eu falei isso com a minha letiva de atualidades quarta-feira, por minha de letiva de atualidades. A gente estava falando da frustração de alunos, lendo um artigo do Estado de São Paulo, da frustração do aluno de ter voltado. Porque o que o aluno espera quando volta? Porque, na moral, entregar conteúdo, é lógico que ele quer ver ali o professor, gesticular, a gente, professor, também gosta. O contato ali, né? É maravilhoso, né, quando você dá aula com plateia, porque parte do nosso trabalho é teatral também. E aí a gente quer que volta. Mas aí eles voltaram e sentiram o peso da frustração, porque o que a gente mais quer? Não é ter aula na sala. A gente quer ver a galera, quer comer o lanche junto, quer trocar fluidos, né? Não quero, né, falar mais sobre, né? Porque aí na hora do intervalo é a hora que, né, as coisas acontecem. E, cara, não dá para fazer isso. Vai ter um inspetor o tempo inteiro olhando, você vai ter que estar de máscara, não dá para ficar abraçando, não dá para abraçar. Mas a gente sabe que vai ter contrabando de abraço. Vai ter contrabando de abraço. Eu duvido que cara. Esse retorno vai ser, né? Ele vai ser desconfortável mesmo. Primeiro, porque é um novo de novo, e é o que a Dani falou aí, né? A mudança, ela gera um desconforto imenso. Eu sou taurino.
Eu sou taurino, eu detesto mudança. Mas quando é para mergulhar também Ai, na nem vou falar meu mudança... signo, porque aí a galera vai me odiar. Ariana, exportar. Ai, gente, vocês param com isso, tá? Mas Eu enfim, não conheço, eu não sei. Não. Mas... mas vai ser aniversário também. A diferença, então, é É de 2 dias. dias. Mas enfim. Mas o Ariano, ele tem uma fominha meio ruim. Fama ruim? É. É igual matemática. Olha só, então. Juju. Tá vendo? Eu tô ali, tudo que é fama ruim, Ele eu falou que colo. a Ariana é o signo do... Eu não tenho fama ruim, não. Ela tá colando aqui. Não, eu falei da matemática, Tá ali, ligado. ser Ariana, aí vai a Tamires. Não, mas é complicado. Sou explosiva. Essa questão do retorno vai... Eu acho também que vai dar um impacto, assim. Não, vai dar um impacto imenso, cara. É. Tem escola aí que tá colocando acetato, né? A sala tá parecendo um jogo de xadrez. Tem um vidro, né? Entre aspas, um acetato entre o professor Sim. e o aluno. Vai ter, né? Né? Tá todo mundo achando que retornou, vai voltar a turma inteira de uma vez. É por bolha. Então, você vai essa semana para aula, depois... E os alunos não podem sair da carteira. A gente, se caso, né? mas Ir até... Ou seja... depende muito de protocolos, né? Tudo cabe como vai ser o protocolo, por exemplo, aqui de Juiz de Fora, o protocolo de Rio Verde. Mas já saiu o protocolo? Rio Pedrão, lá em Rio Verde. Já saiu, eu já recebi um protocolo, como é que vai ser os procedimentos. É, Como mas que- assim... O básico, né? o básico. Ainda não tá bem Não tá acertado. definido, não. Não, porque tudo muda, né, gente? Aqui Porque a gente aqui trabalha o com... protocolo que vai valer mesmo seria do sindicato, né? O acordo tá rolando já um protocolo em construção com o Sinep e o Sinto Feijão. Ô, produção, tem link pronto para poder entregar? Não. Mas eu faço agora. Ah, isso que chama eficiência. É, né, velho? Tipo assim, o link para galera já clicar com porcentagem de desconto para aderir ao pote curso, né, velho? Porque Eu semana que vem já acho. começa o primeiro quebra-pau, né? Ah, você acha que a gente está aqui preparado para isso? Sexta-feira, 14 horas, sangue no olho, óculos escuros, verão Tô topless. inspirada aqui, ó. Tô inspirada. Então vai chegar aí no chat para quem está participando do nosso primeiro encontro, né? Aí, maluco, valor. Eu Aí, não vou falar de valor. Clica no link e olha. não, né? tá tão Tão delicado. Estou falando aqui que eu tenho que falar de valor. Ó, filho. Nossa, E olha não. só, não é valor, é investimento. Isso. Você está investindo em você mesmo. Você quer produto bruto melhor do que esse? E outra, né, cara? Vai, Vinícius. Isso aí- Gente, eu tô pagando, né? Todo filme do Netflix tem galã? Não tem. Imagina, vai ver nós aqui toda semana, filho. Aí, cara, melhor assinar nós do que assinar Netflix. Eu também acho. Netflix também caiu. Mas Pô. isso, Ana, não é merchan, cara. Mas é verdade. Você investir em você mesmo, seja em todos os âmbitos da sua vida, mas principalmente na educação, é um trem que ninguém te tira, cara. Isso. Não existe Conhecimento relacionamento. é uma coisa. Conhecimento ninguém te tira. Não Relacionamento tóxico não te tira. Não sei o que você sabe. É seu para sempre, cara. E isso Ai, gente. é aonde vale a pena investir. É outra coisa da pandemia, cara. Eu fiz tanto curso. O meu currículo fez tum. Aham. Porque eu fiz muito Ah, eu fiz curso. curso também. Eu fiz vários muito cursos. curso, cara. Ah, Acho que ela tá zoando nós. Não, pior que eu fiz, porque ninguém dá muito crédito quando fala que eu tô fazendo curso, né? eu dou Eu tenho sei, você. eu também Gente, tô, eu sou nerd. Eu sou nerd real. a Tamires é mais nerd do que Eu sou- Mas nerd. eu nunca duvidei, eu não tô te entendendo. Você tá Ai, duvidando. vocês não viram, Não, não? você tá Ai, que duvidando bom. das pessoas erradas. Você Ai, tá. que Porque ela já bom. tá tão Tu tá acostumada. acostumada a ser julgada pelas pessoas? Que aí eu... Julgada pela É um aparência, estereótipo, né? pela- Parece que um nerd não pode ser bonito. Estamos aqui para quebrar esse Ah, sua cara que você é bonitinha. Aqui, ó. Mas ué. É um estereótipo, né? O nerd tem que ser aquele cara Não, corongo. Esquisito. Eu já escutei várias Até vezes. a roupa tem que ter, Várias que é padrão. vezes. Eu chegava no rolê, numa Faço galera, matemática. eu faço matemática. Aí o pessoal, você é sociável. Associa a matemática, cara, Alguém que não é social. cara. Olha só. Esse o Bruno Pado escuta um trem desse aqui, ó, porque ele é do time do Vini. Os caras é galanzão, os caras é só. Aham. Aí, cara, a ideia do estereótipo, né? Isso também marca muito, né? Quando vê ali, pensa assim, nossa, essa menina é doida. Não sabe nada. Eu já fui Não, muito não. julgada por isso também. Olhar pra mim e falar, É porque mesmo com a sua é idade, professora? a galera Você sabe pensa que você é matemática? aluna, né? É. No dia que a gente veio combinar aqui, que a gente estava falando sobre o podcurso,
quando ela saiu aqui do estúdio, ela falou assim, fechou essa aluna aí? Eu falei, não, não é minha aluna, não. Você vai ver saudade o professor. de passar por isso. Eu quero que mantenha. Não, saudade de passar por isso. Entrar aqui no Conexão, aqui, ó. Primeiro ano, era magrinho, né? Magrinho, sem barba ainda. Onde você vai? Posso sair agora não. Era um inspetor aqui que ele era bravo, rapaz. Onde você vai? Posso sair agora não? Eu falei assim, Vai. oi? Respeita. Pô, eu já fui barrada. Eu cheguei no segundo horário, aí a tia do corredor, mas agora você não pode entrar não, mocinha. Eu falei, tá bom, ela vai pra secretaria, por favor. Eu falei, tá bom, aí já fui pra secretaria. Aí a outra virou, não, ela é professora. Perdão! Eu falei, tá tranquilo. Eu só fui na onda dela. Porque a Tamires e eu sofrem do mesmo coisa também. O tamanho não ajuda, não faz. Você tá me chamando de baixinha? Eu tô falando que eu Você tá me chamando de baixinha? Logo eu? Não, que eu. Um pé, porque ontem ela mais uma vez falou assim, nós achou que você era baixinho. Cara, o Thiago não parece. Você nunca viu o Thiago? Você nunca viu? Não, nunca tinha visto. Ele não foi minha aluna no início do ano passado. O Thiago começou a dar aula esse ano. Enorme, né? E aí a galera, tipo assim, não dá para ter, então não adianta muito vocês mostrar. Produção, como é que nós estamos aí? Já tá no ar, galera, olha só, pra gente já ir pro encerramento, né? Aí Já? nós temos, já, Você tá me velho, mandando embora? Você tá me mandando embora? É isso mesmo? quase isso. Estou me sentindo tolhido. Ó, nós temos, ainda lembro da Tamires explicando que dois corpos não se tocam. Uhul, Gabriel, o que é isso? Mas como assim? Pois Há controvérsias. Porque eu e a Natália, a gente discorda. Eu e minha esposa discorda totalmente, né? Tem 2 filhos para provar. Aí a produção também discorda. Gente, mas a física explica isso. Tá bom. Ó, galera, tá É, aí. você falou que um amigo seu, que faz física, que aí. Isso. Nossa, O cara é sinistro de bom. O cara é muito bom. E Aí aí, sim, hein? ele soltou tem várias essa, Fê. tem várias interpretações deve ser assim, muito Dois bom. corpos. Eles Como é que são ele ruins. explicou isso? Não é melhor a gente ir pro encerramento? Porque senão a gente É. pode entrar num assunto bem delicado. Ó, tá aí o Um assunto tântrico, né? Tá aí o link para a ideia do Ponte por Véi. Os caras pensam assim, ai, é Será tão que eu barato. Será que vai valer a Será pena? que... Fê, Cara, só vem. Ainda tem um link pô, de é Tamires 10% de Gomes, desconto. gente. Aqui, ó, ainda tem um link Tome? de 10% de desconto. Como é que é? Não, Tem um esse link de babado aí. 10%, ó, MET 10. Você vai Se a perder. gente quer o MET 1000, vai ter que começar com o MET 10. Link para você conferir exatamente o que nós estamos propondo, mais um cupomzinho de desconto. O cupom é válido só até hoje, meia-noite. É, 23,59, porque meia-noite ele expira, tá? exatamente. Então, cupomzinho válido só até hoje. Galera, no final, a gente sempre tem um brother que a gente quer ver bem, quer ver sendo aprovado, quer que a gente... Ou seja, Maju, sabe? Quer que entra na faculdade contigo. Tipo assim, ó, Nós duas. seria muito bom a gente É igual fazer a ele fala, festa de é aprovação a mesma junto. pessoa. É a mesma pessoa. Manda esse Cadê trem pra esse Vou brother, chamar ela. sabe? A Maju tem que vir também. A lógico. ideia é essa, cara. Se eu for comemorar a sua aprovação ou a aprovação dela, uma sem a outra, eu vou ficar muito sentido. Para mim, só vale se as duas Pô, passarem. então manda o link pro brother e o cupom de desconto. Exatamente. Presentei o cara, fala assim, ó, eu tava participando do evento, eu tô te dando, você pode chamar pra você. Tô te dando o cupom Não pode de tirar uma desconto aí, onda ó. ainda. Manda, Eu vou te mostrar que 2 corpos se encontram. Ai, pode provar. Porque, Discutir 5 anos aí cara, fora. tem presente melhor do que um cupom de 10% de desconto para participar do negócio dele? Eu gosto E, cara, desse são gosto. 100 dias. 100 dias. É uma experiência válida, sabe? Para poder falar assim, pô, esses caras é diferente mesmo. Então, é um convite que a gente faz, Sim. depois de um bate-papo. Todos os podcursos vão ser ambientados numa ideia muito semelhante. Lembrando que a partir do próximo, obrigatoriamente a gente começa a inserir um cronograma de conteúdos, que é para a gente poder estudar a matemática de um jeito que vocês nunca viram. Então, Exatamente. vamos nessa. E Ambev, Cristiano Ronaldo, Clóvis de Bastos Filho patrocina nós, né, cara? Exatamente. É só o que nós tá querendo. Nossa, eu- Starbucks também, né? Não, cafezinho. pode ser só Café o da Clóvis, Starbucks. gente. Se só ele já tiver. Eu sou cadelinha do Clóvis. Ah, mas ele é cara, muito bom. eu sou Que homem que é aquele, gente? Ah, ele é muito bom.
Ele é Nossa. muito bom. Eu realmente... Eu também sou eu suspeita tenho pra falar. Ontem, na aula da tarde, o Cassius Kennedy ele participou de um evento que tirou uma foto com ele, né? Tava lá biscoitando o Clóvis, cara. Que é isso, velho? Que é uma inveja boa, lógico, né? Porque é um cara que a gente respeita muito. Mas é isso, né? Eu já vou me despedindo para deixar as últimas palavras para você. Que responsabilidade. Obrigado pela Pode participação, me né? chamar sempre. E dessa vez a Tamires que fez todo o movimento, porque o podcast é dela, a gente está participando junto, lógico, né? Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou participar. Por favor. Não vai ser sempre, lógico, né? Mas é um projeto que eu acredito oficialmente, assim, eu gosto muito da ideia, porque eu acredito numa educação que não é essa que estava aí. E eu já entendo que ela já não está mais, a gente está vivendo essa educação diferente, mesmo porque a gente faz um esforço do caralho para poder pensar e avaliar uma mudança significativa para a educação como um todo. Então, assim, ó, obrigado por ter proposto e ter me dado a oportunidade, né, a honra de participar disso, né, velho? Eu até um pouco emocionada. Os outros normalmente, dois não falam, não, que eu vou chorar. A gente falou, assim, muito profissionalmente falando das últimas vezes que a gente conversou, né? Eu estava em Uberlândia quando você ligou. Então, assim, obrigado. Obrigado por ter aceitado ter vindo. Muito bom. E, Vini, Eu falei com a Tamires, é um convite que não dá para recusar. não tem jeito, né, cara? Eu falei, Quem será o aluno que vai vir na semana que vem? quem será o aluno que vai vir na próxima? Já tá aí uma pulguinha atrás da orelha, né? E assim, pro Vini, cara, o Vini tá comigo desde tipo assim, acho que na primeira semana que eu vim, eu conversei com o Vini, desde que eu tô em Juiz de Fora, houve uma aproximação de ideias, assim, muito grande. É como se eu já estivesse aqui há um tempo. Eu agradeço. A importância do Vini para essa nova educação é significativa. Tanto é que, quando tem projetos, a primeira coisa que eu faço, né? Eu ligo para o Vini e falo assim, você quer? Se não quiser, eu corro atrás. Mas é isso, assim. E estamos juntos nessa pegada. Ah, muito bom. Quer falar alguma coisa, linda? Não, pode falar. Quer me elogiar? Quer um elogio? Tô brincando. Tô brincando. Pô, vocês sabem que é além da sala de aula, gente. É Com além certeza. da sala de aula. Então, tipo, nossa, eu fiquei toda feliz. E o Thiago fazendo suspense. Não, mas não era eu que ia fazer o convite. Mas o Thiago desde domingo fazendo suspense. Vai receber um convite. Eu até falei com a minha mãe, ela falou assim, nossa, na casa você nem vai dormir essa noite com o convite, né? Deu até caganeira, velho. Não, eu deixei pior, porque assim, eu não falei com ela na segunda-feira. Eu falei na É terça. porque na minha cabeça ela já tinha falado, né? Pra Eu mim, falei ela assim, me mandou uma mensagem. Vinícius, eu preciso de uma reunião contigo na segunda. Que horário que você tem? Só. Aí eu, oi? Agora eu sou Volta garota aqui. misteriosa. ou seja, você recebeu a mensagem da Tamires. 5 da manhã de uma terça-feira, eu tomando meu Nescauzinho antes de ir pra aula. Aí mensagem da Tamires. Aí eu nem mas Tava vamos, dormindo, provavelmente, né? Mas só com vamos. certeza. Falei, nossa, lá. Se eu não viesse, filho, eu Inclusive, na tua casa. você Nem vai sei onde você conseguir mora. colocar em prática o pod curso nas quintas-feiras, já nos estudos orientados presenciais, hein? Já tá rolando já. Só quem procurar para saber que vai saber o que é, né? Mas já vai dar para colocar em prática, hein? Muito foda. Pô, isso é bem legal. Toda quinta eu tô aqui. Isso aí. Bom, Cadê meus elogios? isso aqui é elogio? Não, velho. Não, ó, Obrigada. vamos lá, povo. Eu estou muito leonina. A oportunidade é essa, né? Caiu no meu colo esse convite e o que eu falei aqui no início, não vai ter projeto da Tamires que eu vá negar. Conheço desde o berço, né? A primeira mordida no umbigo que eu levei foi dela. No umbigo. No Foi, umbigo. pior que No umbigo. foi. Ela pegou aqui, ó, cravou o dente que a mãe dela teve que vir puxar pelo cabelo. Isso que eu queria ficar bem coladinha. Mas a primeira mordida no umbigo que eu ganhei E foi dela. rapidinho, é uma coisa que eu falo. Eu conheci o Vini primeiro. Aí no finalzinho do ano eu conheci a Tamires. Eu falei, a versão feminina do Vinícius. O pessoal E agora- fala muito isso. Agora, que- a gente vai ter que deixar uma interrogação, né? Se foi a primeira mordida no umbigo, teve outras.
Porque se tem uma primeira é porque tem. Não, foi a única, então. Foi a única. Gente, calma, não saiu mordendo as pessoas. Não, mas ela me batia. Eu era criança trouxa. Ela mais nova que eu, me batia, Tamires. Me batia. Porque o Vini de início só tinha falado que ela começou aquela das éguas do PISM, né? Isso. E aí falou que era uma parceira dele, de matemática. Aí depois Da vida, eu fiquei né? sabendo. Não, ele não contou primeiro que vocês eram PISM. Ele contou Sim. depois. E aí eu e a A Maju gente contar saímos. nossas viagens doidas pra Bicoca. Aí ficava frio. Frio. Aí eu e a Maju saímos daquela primeira aula, a gente falou, gente, é a mesma coisa do Vinícius. É a mulher, é a versão feminina do Vinícius. Aí depois que ele falou que é prima, a gente falou. Agora faz sentido. Agora faz sentido, que aí tem uma explicação que é sanguínea, né? Eu brinco muito que eu sou a mochilinha do Vinícius. Cara, é a mesma coisa, tipo, o tipo de aula é a mesma coisa. Sim, a metodologia, o jeito é a mesma coisa. Que os dois falam explosivos, os dois falam muito. É a mesma coisa. Então, é até difícil eu querer vender, né? Porque, assim, eu conheço a Tamires é super focada. Ela é super focada no que ela faz. Então, assim, se ela se propôs a vir aqui em público, eu vou fazer um podcurso, que é um trem que não existe, mano. Então, ela vai fazer um podcurso e vai ser bom. E vai virar referência. Então, assim, obrigado por me deixar fazer parte disso, porque nós estamos fazendo história aqui. De uma forma ou de outra. Isso aqui vai virar referência em algum momento. Eu acredito no projeto a esse ponto. Então, pô, vai lá, você tem cupom já de 10% de desconto. Mas obrigado pelo convite, tá? E tamo junto, cara. Não precisarem aí, tamo aí. Agora ficou para mim a última palavra mesmo, né? A Larissa Matoso aqui, ó, maravilhosa. Maravilhosa. Aí, ó, mandando um beijo para você, Larissa. Ai, mandando um beijaço. Bom, primeiro quero agradecer, né, por ter aceitado o meu convite. Bom, como eu falei de início, o Vinícius, eu sou a mochilinha dele, então ele tinha que estar aqui na primeira, é óbvio. É um cara que me apoia desde quando eu comecei a minha graduação, até porque ele me influenciou, né? Então, se eu sou professora, é graças a ele. Senão eu poderia estar atrás de uma mesa, um monte de papel, tupido de burocracia, porque, né, dele ter sido uma engenheira. Mas, enfim, cadeiras à parte. Bom, esse projeto eu quero muito. Já deu certo, né? Palavras positivas sempre. Quando você falou comigo, deu certo aí. Deu certo aí. Ué. Pô, esse cara é um cara que bate, mas eu queria agradecer de coração mesmo, todos vocês, por ter aceitado estar junto comigo nessa nova fase. Era uma ideia que já vinha me incomodando, né, Thiago? Essa questão da desconstrução da matemática. Aquela conversa que a gente teve naquele dia por telefone foi maravilhosa. Pô, foi muito bom, né? Foi bom. E aquilo ali isso sempre foi uma coisa sua. A Tamires, desde quando? Primeiro, ela não gosta de chegar na sala e dar matemática. Ela gosta desse negócio de conversa. Tanto que, igual esse dia, ela deu uma aula inteira falando sobre seus corpos. No mesmo lugar, ela viaja, ela gosta disso. Ano passado a gente fez um trabalho sobre, tipo, a matemática... Como que é o tema? Matemática... Em outras perspectivas. E tipo assim... Se era uma criação humana ou se era pré-existente ao homem. E a gente tinha que entrevistar outra pessoa. Então, ela não é aquela professora que vai chegar aqui e vai falar assim, gente, essa é a fórmula, vocês aplicam desse jeito e acabou. Não vai ser, sabe? Vai ser uma coisa assim. Ela vai conversar, ela vai falar além da matemática. Ela sempre vai fazer isso. Isso pode ter certeza. Algumas pessoas não gostam muito desse critério. Sim. Acredita que... Até foi o que eu falei, cada pessoa aprende de um jeito. Algumas pessoas acreditam que se aprende, se ensina quando você passa conteúdo e um monte de exercício. Eu não acredito. Eu acho que existem outros. Ele não é o único. E isso daqui, falar sobre matemática, gente, eu acho que só imagina uma conversa só entre matemáticos. Se teve. Né? Só os caras que eram da área. Trazer outras pessoas e outros universos, aluno, para dialogar sobre matemática. Geografia, quando você fala matemática e geografia. A minha proposta é trazer outros professores também de outras áreas, né, Vini? Para a gente trocar essa ideia, mostrar que a matemática pode ir além. Exato. O lado belo da matemática, porque existe, pode acreditar. Tem um lado muito bonito e um lado muito humano dentro da disciplina, de uma disciplina tão dura de exatas, existe um lado
bonito e humano. Eu acredito nisso também. Então, por acreditar nessas coisas, que eu tive essa ideia de trazer um podcast. Era uma coisa que eu gosto, né, já para a vida. E aí eu tô empolgando, né? Parem. Que eu empolgo, gente. Nossa. Então Deixa vamos eu mandar falar. um beijo para esse povo. Com liberar certeza. eles. E vamos, Estão livres. Beijo do gordo. vamos desembolar aí. Ô, produção, estamos prontos aqui. Tchau para vocês. Beijo. Um Muito abraço. obrigada, pessoal, viu? Espero obrigado. vocês na próxima. É nóis. É nóis. Falou, valeu, é nóis. É Olha o povo nóis. dando tchau ali.